Olá, queridos alunos do curso de Direito da Faculdade São Lourenço, do 10º período. Bem, pessoal, chegamos então agora naquela fase do Código de Defesa do Consumidor que é extremamente conhecida da população em geral. Que fase é essa, que momento é esse em que as pessoas tiveram acesso a uma parte da legislação de forma mais contundente? Bem, essa parte que, abre aspas, está no conhecimento popular em princípio, é a parte da publicidade, a parte da publicidade enganosa e da publicidade abusiva. Bem, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 36, ao fazer a abertura daquilo que vem a ser a publicidade que pode ser veiculada pelos meios de mídia, ele é claro, ele é um artigo que em seu caput, que é um caput textualmente pequeno, ele traz o cerne de toda a questão, que toda publicidade deve ser veiculada de forma que o consumidor consiga identificar aquilo como publicidade. Ou seja, uma expressão que hoje é extremamente corriqueira no dia a dia das pessoas, né, que é uma mensagem subliminar, né, que vem trazida num texto, que aquilo não foi falado explicitamente, mas aquilo foi trazido, aquela ideia. Pois bem, é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor uma publicidade subliminar. Ou seja, o fornecedor que está a oferecer o seu produto, ele deve de obrigatoriamente identificar aquela publicidade como tal, como um anúncio, por assim dizer. Portanto, não pode se fazer nenhuma publicidade que não tenha tal característica, tal viés. O questionamento que muitas pessoas fazem é o seguinte: olha, e quando alguém famoso está a utilizar um produto que todo mundo sabe que aquela pessoa é um garoto propaganda? Bem, na realidade, a partir do momento em que esta pessoa está a expor aquele produto, mas não está a falar das qualidades daquele produto, não podemos classificar isso como uma publicidade propriamente dita dentro dos ditames legais, pois a norma jurídica fala que publicidade tem que estar identificada como tal. Bem, e aí, o artigo seguinte, que é o artigo 37, ele, em seu parágrafo 1º e seu parágrafo 2º, ele irá fazer as distinções entre a publicidade enganosa ou abusiva. É importante que a gente conceitue estas duas diferenças. Todo advogado, todo aquele que está trabalhando com o direito, deve, no mínimo, saber essa diferença. A população em geral já deveria de saber essa diferença, mas o advogado obrigatoriamente tem que saber a diferença entre uma propaganda enganosa e uma propaganda abusiva. Textualmente, o parágrafo 1º fala que é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa. Ou seja, está falando a respeito de um produto ou de um serviço, mas está atribuindo qualidades, quantidades, características que não retratam verdadeiramente o produto. Correto? Então, o principal diferencial de uma propaganda lícita, perfeita, para uma propaganda literalmente enganosa, é que na propaganda enganosa está sendo veiculada uma informação que não retrata a realidade do produto. Ele não tem aquela natureza, ela não tem aquela quantidade, não tem aquela característica, não tem aquela propriedade, não tem a origem e não tem, inclusive, o preço. Ou seja, aquilo que é veiculado a respeito do produto tem que ser, usando o nosso linguajar do nosso mundo jurídico, ipsis literis, aquilo que você vai encontrar. Né? No linguajar americano, eles usam uma expressão que é um anacrônico, né? Whys wig, what you see is what you get, que você vê o que você tem. Anunciou, tem que ser entregue tal qual. Pois bem, o parágrafo 2º, por sua vez, traz a definição de propaganda abusiva. E a abusiva, como o parágrafo 2º coloca, é o seguinte: entre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza a que incite a violência,
explore o medo, a superstição ou aproveite da deficiência de julgamento da experiência da criança, desrespeite valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial. Portanto, a propaganda enganosa atribui uma qualidade que o produto não tem, e a propaganda abusiva é direcionada a um público-alvo que, por sua fragilidade, vai entender aquele produto, mas de uma forma incorreta, né? Por isso que fala da forma discriminatória, ou medo, superstição, e está falando inclusive da deficiência de julgamento das crianças. Pois uma criança muitas vezes vai fazer um juízo de valor sobre um produto que não é a realidade. Então, o que distingue a abusiva da enganosa, a enganosa mente sobre a característica do produto. A abusiva mente sobre uma característica do produto, necessariamente? Não, mas ela está retratando o produto de uma forma em que a pessoa não tem a capacidade de julgamento propriamente dita, de entender como o produto realmente o é. Perfeito, pessoal? Então estas duas formas estão aí dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor e são importantes para que nós saibamos diferenciar. Perfeito? Obrigado e até o próximo vídeo.